Chega de ficar calada. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um programa, em mais um podcast Elas Pode Mais. E eu estou aqui com uma convidada bastante especial, Nath Casper. Muito prazer em recebê-la aqui, Nath. E antes de te passar a palavra, eu vou passar para minha companheira de bancada, Ana Paula. Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast Elas Podem Mais. Hoje, nessa presença privilegiada, né? Que vai nos privilegiar com um grande papo. Nath, seja muito bem-vinda, tá? Seja muito bem-vinda. Nós estamos ansiosas para ouvi-la. Nath, algumas coisas sobre você, depois, se eu estiver incorreta, você, por favor, me corrige, mas é ativista da causa GLBTQIAP+, principalmente das mulheres trans, presidente da ONG Todos por Itaquá, estudante de gestão pública. Por favor, Nath, se apresente. Olá a todos, todas e todos. Eu me chamo Nath Casper, sou a primeira mulher de Itaquaquecetuba a ser candidata a vereadora, né? Então, fora o trabalho de militância, fora o trabalho de inclusão, eu trabalho com a causa social, que é onde eu vejo que as nossas necessidades, o nosso corpo precisa, as nossas vivências da comunidade TT, né? Transgêneras, mulheres trans, travestis e homens trans. A gente não pode esquecer dos homens trans. Sim. Porque ainda tem a esfera de preconceito, de transfobia que nós sofremos em uma sociedade. E por estar atuando, eu fiquei dentro da Prefeitura de Itaquá durante 10 anos, trabalhando com projetos voltados para a comunidade em assistência, de formação, de capacitação. E isso me levou a aumentar o meu estigma. Eu precisava decifrar na minha comunidade. Porque para fazer para héteros normativos é complicado. E para minha comunidade, como que a gente ia fazer? Né? E aí eu comecei a montar um quebra-cabeça, comecei a fazer uns trabalhos voltados para a comunidade LGBTQIA+. Quando eu me candidatei, eu vi a deficiência que o meu corpo sentia dentro da sociedade. Que ano foi isso, Nath? Por favor. Eu fui candidata em 2016, 2016. depois vim em 2020. Pelo PT. Eu vim pelo PPS primeiro, aonde eu fui para Brasília, representando Itaquaquecetuba como coordenadora trans de lá. Aonde eu fui homenageada, a gente teve todo uns 2 dias de ação em Brasília, voltado para discutir políticas públicas LGBTQIA+, pelo PPS. Que show, Nath. Aí a gente teve, nessa gestão de pleito político, a eleição do David Neto, que ele foi o vereador pela chapa, onde nós conseguimos eleger ele. E aí veio o meu desligamento, porque a gente sofre, né, dentro dos partidos, as transfobias. Também, né? Também Sofremos em todas as esferas. Se você, mulher, cisgênera, você tem que provar por ser uma mulher. Nós, mulheres trans e travesti, temos que provar muito mais. Competência, educação, gentileza, sabedoria. Então, cobram-se muito mais da gente. Em 2013, eu entrei dentro da Prefeitura de Itaquá, ministrando os cursos para a comunidade em extrema vulnerabilidade do município. Eu já passou pela minha mão ali mais de 5.000 alunos, né? Eu sempre formei bastante turmas ali. E aquela necessidade de lidar dia a dia, a socialização dessas pessoas, a vulnerabilidade, foi me despertando algo a mais. Porque estar no mundo só para levantar uma bandeira, todo mundo faz isso. Mas eu quero ver fazer o que a gente faz. Construir o que a gente constrói. Fazer o movimento girar. Agora a gente está aí entrando também numa organização municipal de Itaquá, que é a parada, né? 15ª parada, que acontece dia 27. Fora isso, eu trabalhei no Instituto Vida Nova como educadora social. Fiz o primeiro Miss Pessoa Vivendo com HIV do Brasil, junto com o Instituto Vida Nova. A gente fez no São Miguel Paulista, né? Então, muitos movimentos que eu tô no meio. Nath, você está contando uma história pra gente, a sua história, a sua biografia de agora, ela é recente. Não foi sempre assim. Né? Eu quero conhecer a Nath antes disso, antes dessa consciência social, antes dessa militância, para que jovens, meninos, meninas, trans,
que estão nos assistindo, que nos assiste, os pais e as mães, entendam como é essa trajetória. Tá? Então, a Nath se descobre aos 11 anos de idade, né? Após a morte do meu pai era militar em Poá, e com a morte do meu pai, a Nath se descobre. A Nath começa a virar uma mulher trans. Ela começa a enfrentar a família, os preconceitos e os desafios. Aos 12 para 13 anos, eu saí da minha casa, porque minha família não me aceitou muito, né? E eu fui morar com minha irmã em Itaquaquecetuba. E aí começou a minha vivência num corpo trans. Após um ano, a Nath retorna, bem cena de Tieta do Agreste. Eu volto para a cidade de Suzano, que eu sou suzanense, e nessa volta a minha mãe não me reconheceu. Porque eu cheguei no portão, a gente morava em sítio, e eu bati palma, falei, tem pão duro em casa? Minha mãe, não tem não, moça. E aí, quando minha mãe me olha, minha mãe começa a chorar e me dá um abraço. Então, aquilo marcou muito para mim, porque foi uma volta, foi uma inclusão. E o moço te incluiu também. A minha família me trouxe aquele calor fraternal, calor humano, a humanização que eu buscava. E aí, a minha mãe começou a me apresentar como se eu fosse uma artista. Isso para mim era muito bom. Que minha mãe falava, eu vou te apresentar meu filho, que é minha filha, e ele é lindo, e assim foi. E aí a Nath foi fazer curso de cabeleireira com 13 anos de idade também, porque a sociedade jogava a gente para prostituição. Fiz um curso, virei cabeleireira, com 14 anos eu virei auxiliar de um salão, com 15 eu virei dona, aí tive alguns preconceitos, tive que fechar e ir para a prostituição. Eu fiquei na prostituição durante 15 anos, porque é aonde a sociedade me jogou, é aonde a sociedade achava que o meu corpo teria que sobreviver. Então, nesses 15 anos de prostituição, foi aonde a Nath começou a se empoderar mais, virei cafetina, né? E aí, com o tempo, você vê um mundo sobre-escuro, um mundo de marginalização, sim. E a Nath tinha que dar um ponto final. Com isso, a Nath veio desenvolvendo o uso de drogas, de entorpecente, para aguentar a noite. A Nath precisava aguentar a noite. E aí, com o término de tudo isso acabou, a prostituição acabou na minha vida em 2007. Quando eu estava no caixão da minha mãe e eu prometi para ela que eu não fazeria mais prostituição. E aí foi para mim um ato muito marcante, porque a minha vida ali se transformou. Virei empresária, hoje eu tenho um salão, tive salão em Itaquá, fui fazendo a movimentação capitalista no município, fui me conhecendo mais e saindo do mundo sob escuro. No entanto, eu precisava também ter um refúgio para sair das drogas. E aí foi na onde eu me esquivei do mundo LGBTQIA+. Eu precisava desse tempo para mim. Eu fiquei 16 anos longe do público LGBTQIA+, das baladas, das performances, dos shows que eu fazia, para me resguardar. E assim, quando eu estava pronta, eu voltei ao trabalho de militância e social no município. E você fala usa um termo que é muito pesado isso, mas real. A sociedade fez isso comigo. Assim como a sociedade sempre fez e continua fazendo com muitas mulheres como você, né? E além disso, eu tenho aqui várias perguntas para te fazer, mas antes de qualquer coisa, eu quero saber o que significa essa faixa que você está usando. Então, eu fui aclamada pela ONG Todos, a qual eu pertenço. Isso foi um segredo até da ONG me aclamar, porque eu faço um trabalho muito voltado e muito focado com as meninas trans. Aonde tem denúncia, eu faço valer a lei. Porque como orientadora social, eu tenho conhecimento das leis, eu tenho o conhecimento da onde eu posso buscar ajuda. E aí me trouxe essa faixa pelo trabalho de entregar marmitas solidárias, de inclusão. Eu vejo que você usa com orgulho, com né? orgulho. E de buscar essas meninas, tirei meninas da sarjeta, a gente entrega cesta básica, entrega alimento, roupa. Eu dou assistência para as meninas, eu vou conversar com essas meninas. Agora a gente vai ter um programa em Itaquaquecetuba, escrito pela ONG Todos por Itaquá, por mim, né? E pelo Centro Teresa de Benguela.
E a gente fez o Chica Maricongo, que é a primeira mulher travesti, né? Da época da escravidão, isso, aquilo. E a gente tá trazendo esse conceito porque existem histórias, a gente precisa falar das histórias. Como Chica Maricongo, hoje muita gente critica, mas ela seria a própria Chica da Silva da época, Sim, né? sim. Então a gente precisa trazer essa cultura, porque travesti, ela é cultura também. Mulher trans também é cultura. Nós temos as pioneiras, nós temos a nossa história, nós temos os nossos marcos na década de 1980, da Operação Tarântula, que foi a caça às travestis, o regime militar, né? Aonde veio o contato do HIV, veio a doença e o poder público achava que eram as trans travestis que trazia a proliferação do HIV. E não era, né? Então a gente passou a ser caçada, muitas sumiram, muitas foi assassinada, muitas ninguém sabe de onde foi parar. E aí temos nossas histórias, como todos têm, né? Então isso para mim me gratifica muito, me empoderar de leis, conhecimentos, direitos, cidadania e fazer com que ela venha acontecer de uma forma mais sutil, porque a gente não é 100% agressiva como todo mundo acha. Eu vou agir com lei e com educação. Não é a educação que eles acham que a gente não tem? Sim. É isso que eu venho trazendo. E não tem porque, como você contou a tua história, e essa história se repete com várias mulheres trans, que vai para a escola como? Sofrer preconceito, sofrer bullying, ser discriminada. Então, muitas acabam saindo da escola. Eu saí. Exatamente. E mesmo assim, você saiu da escola, mas você foi atrás de conhecimento. As leis, por exemplo, você sabe o que é direito teu. Sim. E você passa para as demais que não tiveram essa oportunidade de ler as leis como você teve. Sim, e aí eu voltei aos estudos também, recentemente, né, que eu vim terminar, até numa escola próxima daqui, eu vim terminar o CEJA, concluí o CEJA e já me matriculei na faculdade, já estou pensando Gestão pública. Já estou pensando nas próximas, entendeu? Porque a minha vida não vai parar por aí. A Nath não veio para ficar numa caixinha, a Nath veio para dar essa explosão mesmo, e discutir essas pautas, eu vou discutir sim. Claro. Eu tenho alguns privilégios por ser uma mulher transpassável, eu sou passável, então eu consigo transitar. O que significa transpassável para quem está nos ouvindo saber o que significa? Uma transpassável é uma mulher que tem a feição de uma mulher, ela passa como uma mulher, ela tem os trejeitos femininos, ela deixa na dúvida o que a gente é, se é mulher, se é trans ou travesti. Então, ser passável traz pra gente essa vivência e poder transitar. Eu consigo transitar dentro do poder público, eu consigo transitar na rua, eu consigo transitar em todas as esferas. Isso é ser uma mulher passável, uma mulher transpassável. E muitos acham que o pejorativo de uma mulher trans e travesti é aquela impressão de imagem grosseira, que eu tenho que ser grossa, que eu tenho que ter o jeito mais másculo. Não. E aí, essa parte de ser passável me favorece um pouquinho mais dentro da questão que eu venho lutando e militando. Sim, sim. E teve, acho que uns 10 dias atrás, uma situação no Correio de Itaquá, né? Sim, eu faço Conta parte... pra nós, o que aconteceu ali no Correio? Fora a ONG, eu faço parte da coordenação do canal, do coletivo Canal Meninas Trans do Leste. A gente tem as Meninas Trans da Sul, tem as Meninas Trans do Norte e temos o canal do coletivo das Meninas Trans do Leste. E a gente teve um encontro em Itaquaquecetuba, porque ele está passando a ser itinerante. A gente vai em alguns lugares, em alguns municípios, dar assistência, rodas de conversa. A gente fala sobre a prevenção combinada para o HIV. A gente precisa falar de PrEP, PEP, que é nossas demandas. E aí essa menina chegou com um relato que ela fez uma compra na Shein e veio pelo correio. Porém, não foi entregue na casa onde ela estava, né? Foi entregue no correio. Aí ela foi até o correio com o celular, com tudo bonitinho. Chegou no correio, ela não é retificada ainda, né? Ela ainda contém o nome civil. E aí ela entrou com a retificação, mas em Brasília, por uma instituição lá. E ela não tinha acesso mais a esse processo. Aí ela foi até o correio, a gerente do correio queria que ela provasse que fosse ela. Não bastou a omissão,
ela acabou com a imagem da menina dentro do correio. Ela prejudicou a saúde mental dessa menina, ela saiu perturbada, chateada, chorou muito. E aí eu fui intimada para ir com eles. Porque quando me veio essas demandas, a gente tem um senso de quem vai resolver essa pauta, né? E eu fui porque eu sou a que mais brigo nessa questão. Cheguei no correio, acionei a menina. Ah, mas eu vou conversar com a gerente. Eu quero saber o que você veio fazer. Eu virei e falei assim, então eu vou me identificar para você. Eu me chamo Natália Casper, eu sou conselheira do Compir Municipal de Itaquá, tá? Sou presidente de uma ONG que trabalha com direitos humanos e cidadania voltado para a comunidade. Essa mocinha aqui, ela sofreu transfobia aqui no correio. Porque não bastou vocês pedirem só o documento, vocês queriam que ela aprovasse alguma coisa. E vocês não têm capacidade nem cunho de querer provocar isso numa indivídua ou num indivíduo que está aqui. Ela se identificou com o nome social, mas te deu o documento com o nome civil, os dois se batem. E vocês fizeram a exposição dela aqui. O que você fez foi crime. E eu quero que ela vai resolver o problema dela e vai tirar a mercadoria dela. Você está prendendo uma mercadoria que não é sua. Ela tem nota que comprova que ela pagou. Vocês estão alegando que aonde ela mora é zona de risco. Porém, ela já tem várias entregas do correio lá, que eu tenho como provar. Tenho fotos. E aqui você está dificultando. Ah, eu vou chamar a polícia. Eu falei, pois você pode chamar. Chama a polícia. Isso mesmo que a gente quer. E aí ela pegou, virou e falou assim, aquele rapaz ali, ele é policial. Eu deixei a menina conversando, saí pra fora e chamei o rapaz. Eu virei e falei assim, então, você é policial? Você sabe que aqui tá tendo um crime. Aí ele virou e falou assim, não, eu tô só de testemunha. Então, mas você é policial? Porque se você é policial, eu quero que você tome as providências agora. Ele virou e falou assim, não, moça, eu sou carcereiro que fala? Sim. De Fundação Sim, Casa? sim, carcereiro. Eu sou agente penitenciário. Agente. E aí ele pegou e virou e falou assim, eu sou só agente. Eu virei e falei assim, então você sabe que eu vou colocar as coisas pra ferrar, né? Eu falei um termo mais escrachado, falei pra ferrar. E corre o risco da sua exoneração. Você tá disposto a perder o seu cargo? Porque daqui não vai passar. Elas não têm noção quem sou eu. E eu tô chamando a viatura e eu vou chamar a imprensa aqui. O homem sumiu. A mulher ficou sozinha. Aí eu acionei os meus contatos, eu acionei os coordenadores da diversidade do Estado de São Paulo, eu acionei os conselheiros do Estado de São Paulo também, acionei a Polícia Militar, acionei a GCM e acionei a Secretaria dos Direitos Humanos e Cidadania do município de Itaquá, onde eles mandaram uma base, uma viatura móvel da Lei Maria da Penha. Que ponto se chega para pegar uma encomenda no Chegou correio? Não, é o que eles queriam. Eles queriam causar, eu causei. Sim. Se é o que eles queriam, eles Vamos conseguiram. Através da lei, os meninos foram lá, deram toda a assistência, conseguimos retirar o material. Chegando lá, quando eu fui entrar, ela virou e falou assim, eu não tenho nada para falar com você. Eu falei, você vai ter que me engolir, porque aqui é uma agência pública. Claro. Você vai me ver aqui várias vezes. E se você for preconceituosa, enquanto eu não te colocar na cadeia, eu vou vir aqui. Nath, nesse caso, houve alguma autuação sobre a lei de transfobia? Não houve, porque a gente, no final de tudo, eu fui para a delegacia, né? A gente fez o boletim da GCM, eu fiz o boletim pela Delegacia dos Direitos Humanos e da Diversidade do Estado de São Paulo, a gente fez os boletins. Eu vou seguir para dar entrada depois que sair tudo. Eu vou representar no Ministério Público, né? Mas também houve uma negligência, porque quando a gente foi para a Delegacia de Mulheres, o delegado chamou a menina, não queriam conversar comigo. Eu acho que eu sou muito mais instruída do que eles, não sei. E aí ele conversou com a menina e ele fez o quê? Eu vou te mandar para a Delegacia Central, porque a Delegacia Central vai fazer os seus atendimentos lá, porque essa delegacia é só para cuidar de mulheres que vivem violência doméstica. Quando ela me trouxe o relato, eu virei e falei assim, eu quero falar com o doutor. Entrei na delegacia, falei com o doutor, não, falei, o senhor está equivocado. A implantação dessa delegacia é para qualquer tipo de violência contra a mulher. Você está vendo o que aqui?
2 mulheres. Então, você tem que dar assistência aqui. Exatamente. A delegacia não está sujeita a gêneros, tá? Então, você tem que dar assistência porque foi omitido um crime. E vocês estão fazendo a omissão. Eu acho que doutor, você precisa procurar bem a lei, você precisa atualização. Outra, demais. Eu estarei agora, dia 10 de agosto, fazendo uma palestra dentro da base municipal da GCM de Itaquá, onde vai vir um coordenador estadual de direitos humanos voltado para a comunidade. Eu gostaria muito que sua delegacia estivesse presente, porque vocês são omissos na informação. Nesse sentido, era a minha pergunta. Nós estamos diante de um crime, e eu sempre friso isso aqui, que quando nós estamos diante de um crime, temos que procurar o poder público, seja um crime de homofobia, transfobia, racismo e qualquer crime equiparado a isso. Sim. Mas nós estamos também diante de uma falta de letramento. Então, mas eu acho que assim, ele na hora não queria um pouquinho de trabalho. Não, eu concordo. E aí, o que acontece com essa questão? Falta informação? Falta informação. Porém, eles não estão acostumados com a potência de uma mulher chegar com tanta informação. E a gente tem um pequeno defeito, que isso a gente precisa corrigir. A gente não aponta ao poder público, à justiça, qual é o crime. Eles que têm que enquadrar. E tem hora que a gente, no emocional dos hormônios, a gente quer enfiar o dedo na cara e falar, é esse o crime, você não está enxergando? Mas no sentido que eu lhe pergunto nós estamos falando de esferas públicas, de órgãos públicos, o Correio, a Delegacia, a GCM e o seu trabalho. Sim. O seu trabalho é um trabalho de letramento. Sim. De orientação. Sim. Você acha que a importância desse letramento anti-homofóbico, anti-atos transfóbicos, isso resolveria, porque assim, nós temos uma legislação. Sim. Nós temos a legislação que coíbe. No entanto, nós temos pessoas que sequer entendem o mundo, né, LGBTQIA+. Sim. Né? E esse letramento, eu vejo que falta ainda isso em todos os órgãos públicos, em todos os locais de atendimento, principalmente na questão da identificação, né, social, da identificação social e o registro de nascimento. A gente tem essa dificuldade e o letramento, esse trabalho de letramento, é esse trabalho que eu quero tocar com você. Você falou que vai estar na GCM, vai fazer esse curso. A importância desses cursos de letramento para que as pessoas reconheçam quando elas estão diante de um ato, ou estão praticando ou estão sofrendo. Então, o Alto Tietê, ele não está preparado para corpos transvestes, né? Ele não está preparado. E o letramento falta muito para cá. Porque se você pega a esfera do Itaim Paulista para lá, se você pega a esfera de Guaianazes para lá, parece que você está em outro mundo. Os direitos humanos e a cidadania é mais aguçada, o povo sabe até onde pode ir. Nem tanto, os suicídios ou os assassinatos que tivemos no Alto Tietê é muito perverso do que acontece. Não mude a esfera, mas acontece mais para cá. A agressão contra mulheres trans e travestis... E você atribui isso aqui? É muito... Em qual sentido você fala? Essa diferença. São Paulo é uma coisa... Falta de letramento. Falta de letramento. Falta de letramento, é falta de conhecimento. E a gente não adianta, porque nós temos o Fórum Mogiano, nós temos o coletivo trans da parada de LGBTQIA+, de Suzano, nós temos o Pavão em Poá, nós temos um coletivo em Ferraz, nós temos a ONG para Todos em Itaquaquecetuba, nós temos a família Stronder em Guarulhos. Então, falta o letramento, concordo, mas qual é o que o poder público quer fazer, na verdade? Porque a gente está disposto ali a fazer a política pública e ensinar. Se falta o conhecimento de leis, de cidadania, a gente está disposta a esse diálogo. Mas cadê o poder público que não busca esses interesses? A falta de políticas públicas para a questão. Eu falo que não é o interesse deles ainda. Exatamente. Porque eles ainda acham que a maioria bancada de votos são as igrejas, né? Então, a nossa comunidade ainda não é um pleito tão eletivo, mas ele se engana, porque hoje, com a comunidade LGBTQIA+, nós conseguimos eleger de novo o Lula. Sim. E conseguimos eleger muito mais. Só basta a classe ser unida.
Entendeu? Então, a gente precisa trazer essa enfatização para o poder público. E você tá Nós na contramão, somos, né? resistimos e existimos. E isso tem que acontecer. Nós estamos falando de mandatos de eleições políticas, aonde nós temos 4 deputadas trans, aonde nós temos 28 vereadoras trans no Brasil. Exato. Então, mudou o conceito. Nós viemos para ficar, nós viemos numa empoderação de conhecimento que vai demorar para nos tirar dali. O mundo mudou, o conhecimento mudou. Então, o poder público e as pessoas puritanas, elas precisam entender isso. E isso passa realmente por um letramento, porque eu sempre, quando converso sobre a questão, eu falo assim, observe quantas pessoas transgêneros você vê idosas. Essa é uma questão complicada. Exato, por Porque- causa da a mortandade é muito grande. O preconceito mata. O Brasil é o país que mais mata. O Alto A Tietê, gente nós lembra teve- daquele A gente dado, teve né? os dados que o Brasil, até agora, já matou de 2020 para cá, mais de 237 trans. Isso é um genocídio. Você se considera uma sobrevivente? É uma sobrevivência. Sim, uma mulher de 42 anos. Passar pelo que eu passei, eu sou a resistência da resistência. Porque a estatística de vida para um corpo transveste é não chegar aos 30 anos. Que absurdo. Sim, entendeu? E a gente consegue desconstruir. Mas voltando no tópico do idoso, a gente precisa voltar esses olhares. Sim. Né? Hoje, nós estamos entrando na idade melhor, dos 40, estamos indo para as melhores idades. E não existe, se já não existe uma política construtiva para a comunidade LGBTQIA+, imagine para a comunidade LGBTQIA+, idosa. Que na onde o que acontece? Eu estava vendo recentemente uma reportagem que enfatiza que a população LGBTQIA+, idosa, está se contaminando muito mais com HIV. Gente, nós estamos na era de informações. Hoje a mandala de prevenção está aí para ser falada. Hoje a política de ST/AIDS, ela tá aí para ser falada. Tem as coordenadorias, tem as instituições, tem as ONGs que fazem esse trabalho, como a ONG Todos por Itaquá, como a ONG Instituto Vida Nova. A gente tá trazendo. E aí, cadê o poder público que não busca essas informações? É fácil ir buscar recursos, mas informações para implantação não é fácil. Eles Ainda não mais querem. quando as políticas públicas são voltadas para os corpos que são colocados como para serem negligenciados, Sim. para serem excluídos da nossa sociedade. A gente vê que existem as políticas públicas, mas elas não chegam, principalmente, como nós estamos falando, nos bairros mais periféricos, onde os jovens continuam abandonando os estudos, continua a gente tendo a invasão escolar do público LGBTQIA+. A gente tem a falta de contribuição social para o INSS. Então, quando a gente fala da população idosa, a gente fala de pessoas que não contribuíram para o INSS, não tem esse respaldo das políticas sociais, né? Então, a gente está falando de pessoas que são colocadas à margem da sociedade. Então, mas quem tem o conhecimento do tripé da seguridade, que é o que você acaba de falar, Sim. né? Quem tem conhecimento é o poder público. A sociedade em si, ela não tem esse conhecimento de saber o que é o tripé, que é um direito deles, né? Que é o SUS, a Previdência e um direito da quem necessita do sistema SUAS. Então, muita gente desconhece esses direitos, né? Muita gente não sabe o que é controle social. E a gente precisa reforçar isso, né? Nós temos aqui no Alto Tietê vários pontos de prostituição. E um dos motivos dessas meninas sofrerem mais é o silicone industrial. A gente sabe disso. Contaminação, Né? né? A contaminação, ele conforme o tempo, ele vai deixando sequelas. Nós temos meninas aí que está com sequelas e não consegue via SUS remover. É uma negligência, é uma bomba, gente. É uma bomba, porque corre o risco dela estourar a qualquer instante. Dentro do canal das meninas trans, eu tenho 2 meninas que sofrem com isso. Tá? Uma com os seios, já tentou tirar várias vezes, não consegue, porque o Sistema Único de Saúde não faz, ou não querem fazer. O único hospital que atende é o de refinaria, né?
que é o Hospital de Serraria, que eles falam. E é o único que atende, mas a demanda é muito grande, tá? Os outros hospitais SUS do Alto Tietê e do estado de São Paulo não mexe. E nós temos uma menina com as nádegas dela, o bumbum todo inflamado, ela precisa fazer a remoção. E eu tenho uma menina no canal também do coletivo que tá com uma prótese encapsulada. Ela precisa remover. E não consegue. E essa assistência do SUS, que é um direito de todos, muitos desconhecem. Ou finge que desconhece, né? Exatamente, Nath. E a gente fala de políticas públicas voltadas à mulher. A gente cobra muito isso porque não existe. E a gente está atrás do que é nosso por direito. E quando a gente conquista alguma questão dessa, que é alguma política pública voltada para a mulher, como é que isso se passa na tua cabeça? Ai, que bom! Vou ter que trabalhar mais para conseguir também esses mesmos direitos. Então, a gente tenta buscar isso porque aqui, falando de pessoas que vivem com vagina, nós temos homens trans, que também precisa de Papa Nicolau, que também precisa de prevenções, e é um médico ginecologista. E a gente precisa preparar uma sociedade para atender esse público. A gente não tem aqui, né? Hoje, quando nós falamos de corpos de homens trans, a gente tem que fazer via Rede Sampa Trans para ir para o Hospital Santa Cruz, o CR Pop Santa Cruz TT, que é o Janaína Barbosa, que lá tem endócrino, tem ginecologista, e eles não se sentem constrangidos, porque também tem os constrangimentos, né? A gente também tem que ter os nossos médicos especialistas, entendeu? E para cá não tem. Imagine, se a gente não consegue fazer isso, as mulheres muito mais. Né? Hoje, para você conseguir marcar qualquer exame via Red Cross, é capaz de você morrer e não conseguir. Sim. Né? Por quê? Porque a gente sabe que existe uma máfia aí também dos planos de saúde utilizar essa vaga. Cobra-se do seu associado e usa via Red Cross. A gente sabe disso. Tira uma vaga de uma outra pessoa. Né? Então, a gente precisa desconstruir essas politicagens que você conseguir algo através de vereador, através de cartucho de quem vai te indicar. Não, gente, é um direito de todos. O acesso deveria ser facilitado. A gente tem que buscar, né? A gente tem que ter esse acesso mais fácil, mais transitado. Né? Não Isso, aliás, é uma denúncia, né? Que Sim, a gente sempre faz isso. É uma denúncia. Eu vou procurar um ginecologista, tem que ir por intermédio de vereador, não é assim que acontece. Ou então você vai pedir no posto de saúde e não tem o médico. Não tem, exatamente. Algum problema está faltando. Porque se o município ele tem que pagar algumas especialidades, por que o município não está pagando, sendo a gente paga impostos. A Secretaria da Saúde é a que mais vem recursos do governo federal e estadual? Exatamente. Na onde está esse dinheiro? Por que não faz a implantação? Por que não desenvolve? Chama o público para trazer. Mas também falta as pessoas estar dentro dos conselhos, tá? Conselho da Saúde, Conselho Compir, Conselho Comas, Conselho Tutelar. A gente precisa estar dentro desses conselhos para fazer com que as coisas venham a acontecer. Porque se eu não levar essas demandas, o poder público... Existe também aquela negligência, mas o poder público não tem uma bolinha de cristal para saber as necessidades do corpo da Nath, entendeu? A gente precisa andar. O que acontece muito com as pessoas é usar a política construtiva para atacar várias esferas para ter benefícios próprios. Eu procuro benefício para a sociedade a qual eu pertenço. Exatamente. Eu ia exatamente te perguntar isso, como que está o atendimento da comunidade trans em geral, na saúde, na educação, isso eu estou falando a nível municipal. No Alto Tietê, Sim. Péssimo. Alto Tietê todo, tá? Na saúde, mesmo, na educação. Eu tive 2 casos de uma menina em Itaquá, que ela chegou no 24 horas, ela passou pelo nome social, pela triagem, ela passou pelo nome social até a sala do médico. Da sala do médico, o constrangimento já veio. Já chamou o nome civil. Porque assim, gente, as pessoas têm que entender que o nome de retificação não tem nada a ver com o nome social. Nome social é o que eu me identifico e quero ser chamada. Retificação, entrar com os trâmites legais e procurar a mudança do meu nome. E gênero, porque tem como mudar. Sim. Aí é uma coisa mais aprofundada. Se eu não quero fazer a retificação, eu tenho o meu direito de não querer.
E as pessoas não entendem isso. E de ser chamada pelo nome que você Sim, escolheu, como sim. você se identifica, Precisa- né? Um exemplo do que você está falando para as pessoas poderem entender. O Laércio, o cartunista. Cartunista. Ela, ele quer que chame de ela, né? Só que o nome Laércio. Pablo Vittar, né? São nomes conhecidos só para a gente entender o que você está falando, né? Eu Sim. tenho que ser chamada como eu quero. Sim, mas a esfera vem o antecedente. O Pablo ou a Pablo. Sim. O Laércio ou a Laércio, Sim. né? E aí vai o gênero, quem constrói somos a gente. A gente se identifica à sociedade, à maneira de nos tratar, né? E ainda entra aquela questão do achismo. Muita gente acha, né? Acha que deve... isso é uma pouca vergonha, que isso é safadeza. E as pessoas precisam entender e estudar um pouquinho a sigla, né? Porque nós temos mulheres trans lésbica. Sim. Nós temos homens trans gay. E aí a gente precisa entender sobre isso. Falta um pouquinho de letrado, como você sempre fala. É. Falta, eu preciso conhecer. Eu preciso comprar aquele macarrão de sopinha de letrinha e começar a digerir. E o respeito acima de tudo, né, Nath? O respeito que é fundamental. E é o que falta em muitas situações, como essas últimas que você citou aí. Então, E a gente eu tem que não colocar sou- também, a gente tem que colocar, desculpa te cortar, Fique em Nath. paz. A gente tem que colocar também que a pessoa que não tem esse letramento, ela tem que se colocar nesse lugar e perguntar: como que você quer ser identificada? Como que eu posso te chamar? Principalmente num hospital, que eu vou gritar lá, vamos colocar, meu nome é Ana Paula, mas eu me identifico como Paulo. Sim. Eu vou falar, não, eu quero que me chame de Paulo. Para quando eu ser chamada, ser Paulo, eu vou me identificar, eu vou levantar como Paulo e não vou voltar olhares para mim. Então, pra mas minha falta pessoa. entendimento. É como eu falo para você. Eu tive um caso também de uma denúncia no Regional de Ferraz. Eu vim fazer um trabalho voltado para assistência, porque a gente sempre foi parceiro do regional. E aí eu vim cuidar dos pacientes, corte de cabelo e as coisas. E tinha uma menina trans que tinha dado entrada, estava como indigente dentro do hospital. Ela tinha sido atropelada, né, em Poá. Eu não vou entrar no nome, tá? E ela deu entrada lá, precisou fazer uma cirurgia e tudo. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei lá, a minha irmã trabalha no regional, a minha irmã virou e falou assim, ó, tem uma menina trans aqui. E ainda não colocaram o nome dela social. E eu não sei o nome dela social. Só que ela ainda tá meio desacordada. Eu falei, eu posso ver? Subi, me autorizaram, eu fui ver. E era uma menina que eu conhecia, conheço. Fui lá, conversei com a minha irmã, falei, tem como mudar o nome dela? O nome social dela é tal, eu acho que é legal vocês mudarem. É o primeiro, acho que, caso que vocês passaram para mim aqui. E eu acho que vocês precisam entender um pouquinho. Como a minha irmã tem eu como espelho, gente. Minha família tem eu como espelho. Foi lá, conversou, falou, não, vamos mudar. E conseguiu com os diretores mudar o nome. Ali foi muito grande, a vitória conquistada. Eu tive lá depois de uma semana de novo, ela já estava acordada. Ela me abraçou, oi, Natália, fico feliz, a sua irmã me falou o que você fez, eu não estava acordada. Graças a Deus deu tudo certo, muito obrigada. Então isso para mim é gratificante. Porque causa outro sofrimento, né? A pessoa Sim. já está hospitalizada, já passou provavelmente por algum tipo de Sim. violência ou acidente. E ainda vai ser chamada e identificada por como ela não se enxerga, como ela não se Sim. vê, com a orientação que ela não tem. Né? Então, a gente está causando, nesses espaços públicos, principalmente, ou em qualquer outro que faça esse chamado de nome, né? Ou identifica as pessoas pelos seus nomes, quando você não faz esse... Dá um passo para trás, eu não sei. Eu não preciso saber de tudo. Eu pergunto. Isso quando não tem como perguntar, não tenta identificar, né? Não tenta colocar o seu achismo a ponto de você causar mágoa, causar dores a uma pessoa, né? Isso eu acho importante porque nem tanto através da lei do nome social, de retificação, muitas mulheres conseguiram aí, tá conseguindo também mudar o nome, Verdade. né? Porque muitas mulheres não gostavam do nome que os pais colocaram e sempre usaram o codinome ou apelidos. Então, através da lei da retificação, hoje a gente consegue fazer a mudança, também uma mulher consegue fazer a mudança do nome
que constrange ela. Então, a gente veio trazendo esse recorte voltado para as mulheres também, né? Eu acho que isso fomenta muito a inclusão que a gente precisa. Muitos homens também estão entrando nessa lei de mudar o nome, porque meu pai colocou o nome tal e eu não gosto, eu quero mudar, né? Então, eu acho isso muito importante. Só para informar, essa lei é 14.382, o artigo 56, que qualquer pessoa acima de 18 anos pode mudar o nome. Sim. Né? Sim. Então, só para informar. E as deputadas também, você citou aí as deputadas trans, a gente tem a Érica Hilton, que é do PSOL de São Paulo, a Duda Salabert, que é do PDT de Minas, Linda Brasil, do PSOL de Sergipe, Dani Balbi, do PCdoB do Rio de Janeiro, e a Carolina Iara, do PSOL de São Paulo, que é uma codeputada, né? Uma candidatura coletiva. Né? A Carolina, ela veio como uma candidatura para vereadora coletiva, né? E agora ela veio com mandato coletivo de deputada. A Carolina, para mim, é um concurso, gente. Gosto de todas, mas para mim, uma mulher negra, intersex, vivendo com HIV, que ela declara ser a primeira vivendo com HIV, é de uma resistência e uma resiliência muito grande. Porque você trazer a sua particularidade para um pleito público e jogar assim abertamente com todo, ela merece muito mais aplausos. Vivendo num país preconceituoso como é o nosso, muito. Porque hoje, se você falar que vive com HIV, é um crime. Né? Ainda hoje. E nós vivemos num mundo que está desconstruindo isso. Né? A gente precisa, sim, reforçar os meus aplausos. É aplausivo a Carolina. A Érica é uma militante nata. Sim. A Érica tem o dom da palavra. Ela traz com sabedoria e discernimento mesmo. Está brigando muito. E brigando muito pela causa. Né? Principalmente quando se fala do banheiro, que ainda é uma questão, né, do banheiro. A gente tem a criação do projeto da lei, mas está engavetado, que não navega aí dentro dos ministérios, né? Pelo fato de nós termos ainda uma bancada evangélica, a bancada da Bíblia, né? De falsos conservadores, né? A gente viu o que aconteceu na Lesp, né? Aí quando vem na defesa, vem, eu também sou. Quer dizer, eu agi preconceituosamente porque eu também sou, eu tenho que me eximir dessa culpa? Primeiro eu tenho que massacrar, depois eu tenho que me colocar no lugar. Depois eu me coloco no lugar. E aí entra essa questão, né, também, que eu acho que estamos avançando, né? Existem alguns municípios... A passos lentos, mas tem alguns municípios, o estado de São Paulo tem um projeto, eu acho que já foi implantado, que pode usar o banheiro coletivo, né? Eles estão tentando trazer o banheiro coletivo para todo mundo usar, né? De uma forma que não constrange ninguém, né? Eu acho que eles buscam solução, era só deixar a gente usar o banheiro, pronto, acabou. Eu preciso entrar no banheiro para as minhas necessidades específicas, né? Eu não quero agarrar ninguém. É que eles colocaram o banheiro, parece que eu entro no banheiro para fazer alguma coisa. Agora mais você imagina, alguém, né? uma mulher que passável dentro de um banheiro masculino. Será que eu saio viva de lá? Eu toparia fazer esse teste. Tô rindo de nervoso. Eu testaria fazer esse teste para ver se eu sairia viva de lá ou o que aconteceria comigo lá dentro. A Angélica estava falando uma coisa muito interessante, né? Da questão das bancadas, né? Do que se defendem as bancadas, né? A gente vê uma bancada que praticamente elegeu pessoas ultraconservadoras, com essa pseudo-proteção da família, os homens e as mulheres de bem, porque isso é a maior engodo que nós tivemos nos últimos anos no Brasil, né? Porque são pessoas hipócritas, pessoas que ensinam, que falam de amor, mas não amam, né? Fomentam a morte, fomentam a dor, fomentam, né, a destruição do outro. A gente tem essa bancada, né, que faz isso, essas pessoas que se elegem em cima disso, e o uso dessa questão tão simples do banheiro como um uso político. Porque se você vai em qualquer lugar que tenha um único banheiro, todos irão usar esse mesmo banheiro e ninguém vai discutir se é homem, se é mulher, se é trans, se é gay. Não vai ter essa discussão. Mas criou-se isso um mote político para excluir ainda mais as pessoas. E nesse sentido, o seu trabalho ele é primordial. Gostaria que você falasse em Itaquá
quais são os equipamentos que os jovens podem buscar, os jovens, adultos e todas as pessoas podem buscar para ter esse auxílio. Porque eu falo que nós temos falta de equipamentos que dê esse respaldo, que faça com que a pessoa chegue ao poder público e chegue às políticas públicas. Seja no constrangimento no banheiro, no correio, numa entidade pública, seja por ser portador de HIV ou de qualquer outra doença correlata à questão da orientação, porque as pessoas ficam sem saber onde buscar esses equipamentos, né? A gente fala, vamos colocar um disque denúncia aqui para gente, para ligar para a gente, mas quais equipamentos que a gente vai oferecer para essa pessoa? E você tem esses equipamentos. Você falou várias ONGs e várias. Você pode falar assim, detalhar cada uma e onde essas pessoas podem buscar? Reforçando, eu acho de extrema importância falar assim, que a Gestando Mamoro é a gestão que teve 4 mulheres trans trabalhando dentro do poder público, né? Então, quando se fala de negligência ou inclusão, ele incluiu 4 mulheres trans. Eu estava pela Casa Aberta, pela pasta do Desenvolvimento Social. Tinha uma outra menina chamada Soraya Brandão, que estava dentro do CRAS, trabalhando também pela pasta do Desenvolvimento. Tinha uma outra menina que estava dentro da pasta da saúde, cuidando do UPA, né? Da parte de gerenciamento de compras, externo do UPA. E tinha uma outra professora chamada Ivies também, que trabalhou dentro da pasta do Desenvolvimento Social, dando o curso. Então, nós éramos em 4 mulheres trans trabalhando dentro do poder público, né? E isso daí fez com que os prefeitos mas as pessoas continuam ali, né? Sim. E aí, os concursados, as pessoas que já estavam ali, que já faziam trabalho, passou a nos respeitar dentro desses espaços, né? Então, eu vejo que hoje, apesar de ser de um partido diferente, mas eu vejo que a atual gestão, ela tem um cuidado mais específico para essas partes, né? É a primeira vez que eu vejo a prefeitura trabalhar com a inclusão de pessoas com deficiências dentro do poder público, né? Hoje eu não estou no poder público mais, mas eu preciso e almejo com o poder público, eu vou buscar dentro da pasta do desenvolvimento, dentro da pasta da Secretaria de Política para as Mulheres, Direitos e Cidadania, dentro da Secretaria de Cultura, que a gente está organizando a parada, junto com a Secretaria de Cultura, junto com a Secretaria do Desenvolvimento Social, junto com a Secretaria de Política para as Mulheres, e entre outras secretarias que estão dando os apoios para a gente, né? Repete a data da parada. Dia 27 de agosto, 27 de agora, agosto. o próximo final de semana. É um domingo. É um domingo, sempre no domingo. A gente está no calendário municipal, a gente fez com que fosse aprovada a lei, que a gente existisse no calendário. Itaquá tem 17 de maio, o Dia contra a Homofobia, que também foi votado na Câmara Municipal e é lei no município, tá? E aí vem um pouquinho antes também, porque é o primeiro ano que eu fiz junto com o Poder Público, no dia 29 de janeiro, o Dia da Visibilidade Trans no município. A gente fez um trabalho voltado para essas meninas trans, foi feito na Secretaria de Cultura, junto com a Secretaria de Política para as Mulheres. Doamos 30 cestas básicas para essas meninas, conseguimos fazer um sarau, uma roda de conversa, um show, discutimos políticas públicas. Então, eu acho que hoje o atual prefeito, o doutor Eduardo, ele está abrindo para diálogo. Ele está conseguindo movimentar, né? A gente sabe que existe um trabalho de formiguinha. Eu encontro muita resistência, sim, ainda, na Secretaria de Saúde Municipal de Itaquá. Eu não tenho ainda o diálogo com eles, não estou ainda dentro dos conselhos. Eu acho que a política pública voltada para as IST/AIDS do município, ela é muito fraca. Eu vou te interromper. E dentro desses conselhos, voltado para vocês, tem alguma de vocês representando hoje, como tinha na gestão anterior? Porque política sempre... Eu estou dentro do Compir. Tá. Eu sou conselheira do Compir. E tá? no município? Do município, tá? Eu sou conselheira do Compir do município. Tá. O Compir é uma instância de controle social que investiga não só a ação do município de desigualdade, de políticas públicas. Ele era utilizado antes como manobras de políticas para a espiritualidade. Então, tinha muito a demanda
do candomblé, da umbanda ali. Só que o conselho, a ata de criação de fundação do conselho, ele é uma instância de controle social para cuidar das políticas vulneráveis do município. Ele não é só para desigualdade racial, ele vai muito para além, né? E é uma das discussões que eu levo muito. O Compir, ele não precisa estar dentro dos outros conselhos, mas os outros conselhos precisam estar dentro do Compir, porque nós temos uma esfera municipal, estadual e federal. Nós temos o Compir do Estado de São Paulo e temos o Compir federal. Então, a gente precisa começar a entender as formas de atuar no município, né? Natália, enfrento dificuldade, sim, dentro da Secretaria de Saúde. Porém, eu não enfrento dificuldade dentro do SAI do município. Eu consigo fazer uma conversa com as meninas lá, eu consigo ir até lá. Eu vejo que elas também estão engessadas por essa parte, né? Eu fiz alguns eventos dentro do SAI, como cortar cabelo, fazer roda de conversa, levar café. Então, a gente consegue fazer essa atuação. Mas precisa com que essas secretarias entenda o que é o terceiro setor, gente. A gente está ali para andar junto com o poder público, mas a gente também está ali para apontar os defeitos que vocês têm. E vocês têm que entender que é o nosso papel. Eu vou bater na hora que tem que bater e eu vou elogiar na hora que tem que elogiar. É política pública voltada para a mulher, Sim. quem entende melhor do que a própria mulher, né? Sim. Infelizmente, a gente tem um legislativo com 18 vereadores e uma vereadora, né? E você tem a pretensão de chegar no legislativo. Sim, pretendo estar. Eu preciso construir essa política. O ano que vem estou aí, linda, maravilhosa. Faremos campanha para a Nath. Sim, porque o que acontece? Eu preciso discutir isso. Quem vai falar de um corpo de uma mulher trans? Exatamente. É eu, gente. Eu vivo na A gente bate sempre pele. nessa mesma Exatamente. tecla. Eu estou vivendo na pele isso. Claro. Eu não tenho. A gente fala dos direitos de fala, quando a gente fala isso, muita gente. Eu não acho isso correto. Eu posso falar pelo meu corpo, mas tem muita gente que não pode falar pelo meu corpo. Claro. Tem muita gente que ela pode ser solista ao outro, ajudar o outro. Vamos levantar a vamos mesma levantar a bandeira. bandeira. Empatia, Eu bem, consigo entender o que você sente, mas eu não consigo levar a sua bandeira nas minhas costas. Eu posso te apoiar. Eu vou pegar sua mão. Sim. Eu vou te apoiar nisso. E tem muita gente que quer falar pelos nossos corpos. Ou o que você precisa, né? Aquilo que você precisa. Direcionar como, o que você quer, o que você precisa. Eu acho, o achismo não é não o serve pra correto. política pública. Não serve para a minha vivência. Não sabe o que a gente Exatamente. passa. Não sabe o que a gente vem buscar. A gente tem em Itaquá 2 meninas em extrema vulnerabilidade. Ela precisa de ajudas. Não é só ajudas de alimento, de roupa. É ajuda mental. 2 que você conhece, mas a gente sabe que existem Não, muitas... tem mais. muitas Mas eu não que- posso entrar nesses detalhes. Exatamente, mas muito. tem muitas que ainda não saíram, ainda não se manifestaram. Não existe um levantamento municipal com relação Então, com esses dados, né? esse levantamento eu tenho. Mas Você tem? eu tenho porque eu sou uma ONG, sou terceiro Claro, setor. claro. A gente vai aonde o poder público não busca, Exatamente. né? Então, por essa assistência eu tenho. O canal de Meninas Trans, a gente tem mais de 500 meninas, Olha. tá? E é Passa aonde... Passa o canal. Então eu vou insistir de novo, Diga porque, o gente, eu endereço, conheço O canal nome de do- Meninas Trans, a gente tem canal de pessoas trans, tá? Depois eu mando pra vocês direitinho. Isso, Tá por favor. bom. É um canal, tá? Ele não é um canal aberto. Uhum. Só entra mulheres trans, travestis, Certíssima. homens trans. A gente não dá a entrada a heteronormativos e nem cisgêneros para estar ali. Porque a gente constrói políticas públicas. Esse canal surgiu depois de eu fui educadora no Instituto Vida Nova e eu reencontrei meninas. Eu comecei como aluna. E aí, numa fala minha, o coordenador de projetos me chamou para fazer parte do quadro de funcionário. Uhum. E aí, eu fui educadora social, orientadora social lá. E eu revi meninas que eu não via há 20 anos. Mulheres, assim, que marcou a minha história. Naquela época, era o que eu queria ser. Uhum. E aí, umas, né? Não uma. Chegou em mim e falou assim, nossa... Eu tô admirada com você.
Eu admirava ela antes e ela passou a me admirar pela sua potência, seu conhecimento, isso aquilo. É referência, né? Essa Isso. referência que a gente tem na vida. E aí, o Instituto Vida Nova fez um projeto chamado Close Certo. Esse projeto, a gente discutia políticas inclusivas para essas meninas. Eu trazia todo o direito do SUAS, como acessar, porque tem muitas que têm direito a algumas coisas do governo e não sabe como Não buscar. sabe. Sim. E aí eu trazia essa pasta, a gente tinha um quadro Empodera Trans, né? Que elas vinham trazendo relatos de empoderamento, né? Vinha trazendo relatos de conhecimento e também as suas indignação. E aí a gente tinha um quadro dentro desse programa que chamava o Close Certo. Qual era o seu Close Certo? Como eu vou te enxergar, né? O Close Certo é você usar as demandas que a gente trazia e aplicar para a sua vida social. Então, tinha meninas que falavam, eu fui buscar hormônio e o meu Close Certo é que eu conheci leis, isso, aquilo. Então, pra gente era muito bom isso. E aí, a gente marcou de se reencontrar. Fizemos um almoço coletivo, conversamos de todas as vivências e aí surgiu mais forte o coletivo Canal das Trans. Aí a gente fez o evento Ser, ele foi feito tanto no Alto Tietê, como ele foi feito também no lado leste, né? Ele foi feito dentro do SAI Fidelis Ribeiro, ele foi feito dentro do Céu Jambeiro, ele foi feito dentro de Mogi das Cruzes e ele foi feito também em Itaquaquecetuba. A gente conseguiu trazer um encontro de mais de 30 meninas para discutir políticas públicas. Fora isso, a gente tem meninas de Brasília, Belém do Pará, Piauí, Ceará, Sergipe, dentro do coletivo, que enfrenta tudo aquilo que a gente passa. Sim. Então, isso, eu consigo ter esses dados. Mas eu não vou dar de mão beijada para ninguém esses dados. Tá certo. Porque isso faz parte de uma inclusão das nossas vivências. Claro. Né? E eu não quero ser manobra política. Eu não quero que o canal seja utilizado como manobra política. Porque ali nós temos trans assistente social, nós temos trans advogadas, nós temos trans médica, temos trans delegada dentro do nosso coletivo, temos médicas dentro. Então, dá para fazer um trabalho que a gente consegue impactar. Né? Só que isso é uns dados que a gente precisa ter pra gente. A gente precisa respeitar essa população que é só procurada só para cunhos políticos ou interesses de montarem projetos e buscar recursos do governo. Que a gente sabe que a esfera hoje, voltada para a comunidade LGBTQIA+, para a pasta de mulheres trans e travestis, é muito grande, porque precisa tirar do estágio de extrema vulnerabilidade essas meninas. E aí, reforça-se também as UDSs, que a gente sabe que todas as instituições, elas têm o objetivo de sustentabilidade que foi criado em 2012 no Rio de Janeiro, como missão de mudar os direitos humanos, a cidadania, que são 17 objetivos, né, 17 objetivos com 169 metas. E não cumprimos muita coisa. Então, hoje, os programas voltados para a comunidade LGBTQIA+, com foco das meninas trans, tanto pela coordenadoria, pelo UNAIDS, pela Unesco, é voltado para o nosso público. Porque é um público que não tem fácil acesso. Para você entrar no nosso público, você tem que ser trans. Nath, a gente está com o tempo esgotando. Infelizmente, porque assim, assunto a gente tem, né? Muito! Eu só queria falar sobre o dia 17 de maio, que você citou aí, que é o Dia Internacional do Combate à GLBT-fobia. E esse dia foi instituído porque, nesse dia, a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade da lista de distúrbios mentais. Tirou o CID. Exatamente. Isso mesmo. É uma informação para quem está nos assistindo saber por que se fala tanto do dia 17 de maio. Então, isso em 1990. Olha como é recente, né? Deixa eu só concluir, 1990. né? E que não inclui, era o CID que não dava inclusão. Né? Você chegasse em algum médico, em um órgão público, no INSS, com esse CID, você não teria auxílio-doença, você não teria nenhum tipo de benefício, era só para excluir mesmo. É bem complicado essa questão, porque, assim, a gente tinha o CID,
de distúrbio mental. Meu Deus. Né? Era considerado... 1909, até 1990. Por isso a fala do Feliciano, a cura gay, Exato. né? Ele achava que se resumia a isso. Uma fala pejorativa mesmo. E aí, no dia 17 de maio, foi criada uma lei para tirar esse CID e a gente ser tratado como pessoas normais, porque a gente não era. Então, é um trabalho de luta, de resistência, de militância. Graças a Deus foi aprovado também no município de Itaquá. A gente fez um evento legal, não tinha muito público, mas a gente conseguiu marcar a data, né? Então, existe um grande avanço aí. A gente tem muito ainda para avançar em políticas públicas voltada para a comunidade. A gente precisa ter uma outra visão. E não esquecer que se o dedo que me aponte hoje, ele pode apontar você o amanhã. Com certeza. Né? Então, as pessoas têm que entender isso. Se eu aponto, eu serei apontado. Tá, e tem um programa também, Chica Manicongo, que você citou no início da sua fala, está com inscrições abertas, né? Sim, o Chica Manicongo está com inscrição aberta. A gente pretende já começar no finalzinho de agosto para o comecinho de setembro. É um programa voltado para saúde mental, assistência e direitos humanos. Eu sou promotora legal de Itaquaquecetuba, sou a primeira promotora legal pelo Centro Teresa de Benguela. E aí eu queria trazer para a diversidade isso. E quando eu levei para o Centro Teresa de Benguela, vamos promover um programa voltado para essas meninas, a qual eu me encaixo, de extrema vulnerabilidade. As meninas adorou, levou para outras esferas, levou mais para cima, foi aprovado, legal, a gente conseguiu bastante coisas aí. Esse programa, a gente não tem emenda ainda parlamentar, a gente está construindo com o poder público de Itaquaquecetuba, voltado para a parte do SUAS. Então, a gente conseguiu uma sala dentro da prefeitura, dentro com o Gabriel Rocha, que é o secretário atual do Desenvolvimento Social. A gente vai dar esse curso, que é 3 meses, são 15 vagas para 15 meninas. Acima de 16 anos. Acima de 16. E incluir ela no sistema Via PAIF, para elas conseguirem ter um auxílio ou de uma cesta básica ou um auxílio do governo. E a gente precisa fazer com que essas meninas acordem para a vida também. Não é tudo oba-oba, não é tudo close. A gente tem uma resistência muito grande, a gente precisa mostrar para a sociedade. Politizar todas. Politizar elas. Ir atrás do que é de seu direito. Sim, porque elas vão ser replicadora do programa, né? Sim. Eu quero que esse programa ele vá para nível estadual e que ele seja enfatizado dentro de todo o poder público do Alto Tietê. A gente tem demandas muito grandes aqui. A gente tem muitas meninas trans no Alto Tietê. Nós temos, se eu não me engano, 8 pontos de prostituição no Alto Tietê. E aí a gente precisa trabalhar essas meninas para se empoderar de direitos. As deputadas não chegaram onde chegaram, como você, no oba-oba, né? Sim, Estudaram, a foram Caroline atrás. Yara é madrinha do Chica Maricongo. É. Sim, eu estive com ela em Guarulhos, eu fiz o convite para ela e ela aceitou. Provavelmente, para o ano que vem, a gente vai ter uma emenda aí. A gente entrou com uma representação do projeto no NAIDS. E aí, a gente está esperando, porque vai liberar o ano que vem esses chamamentos, para a gente estar incluindo lá para o programa conseguir emendas do governo. Nath, gratidão eu. por você ter aceito o nosso convite, ter passado aqui algumas horas. Era um desejo nosso ter você aqui falando com a gente. Vamos trazer outras também, porque a gente tem que dar voz para as mulheres, para as mulheres. Porque até então nós fomos caladas durante todo esse tempo, durante toda a história, né? Sim. A gente sempre foi muito caladas, nós não tivemos poder de fala. E esse programa aqui é exatamente para isso, para dar voz a essas mulheres que foram, durante toda a história, caladas, né? E você é uma delas que a gente tem gratidão enorme por você ter aceito o nosso convite e ter estado aqui com a gente hoje. Muito obrigado vocês por pensar na nossa comunidade LGBTQIA+, trazer os corpos transvestis para esses diálogos, que a gente precisa desses diálogos, né? A gente precisa mostrar para a sociedade que nós estamos aqui, nós existimos, queremos caminhar ao lado.
do poder público, o lado da assistência Sim. e o lado de um todo. Não há políticas construtiva pública sem a diversidade. Exatamente. Se não tiver diversidade, não tem democracia, gente. Exatamente. Não tem. E é isso que as pessoas precisam entender. Sim. Muito obrigado mesmo. Gratidão por estar com vocês aqui. Ana Paula? Eu quero agradecer a todas que se inscreveram nos últimos dias nos nossos canais. Façam isso, compartilhem, curtam, comentem, peçam mais. E eu já deixo aqui o convite para a Nath para ela voltar. Temos muitas outras coisas para falar, muito importante para esse público. Eu quero agradecer demais, imensamente. Eu saio daqui privilegiada, com muito mais conhecimento, com muito mais letramento, mas eu ainda preciso de mais. Então, eu já deixo aqui estendido o nosso convite para uma próxima vez você comparecer aqui e trazer todo o seu conhecimento. Muito obrigada, Nath. Obrigada a vocês. Venham sim. Convite aceito.